Olá, futuros servidores em todo o Brasil. Aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui para a segunda parte, podcast 2, sobre o tema prisão em flagrante. A partir de agora, vamos ali do artigo 302 do Código de Processo Penal. Vamos falar aqui das espécies de prisão em flagrante. Lembrando que existem essas espécies aqui no Código de Processo Penal, mas em outro podcast vamos falar de outras espécies que existem, que são os flagrantes chamados doutrinários, tá? Então, o artigo 302, inciso 1, diz assim: considera-se flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração. Marque aí logo inciso 1 e inciso 2. Por quê? Quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la, escreva aí, esse é o chamado flagrante próprio ou flagrante propriamente dito, tá? Então, se o indivíduo está cometendo a infração penal ou acaba de cometer a infração penal, é conhecido como flagrante próprio ou propriamente dito, tá? Lembra também, quando ele fala infração penal, anote aí, nós estamos falando de quê? Vamos até falar depois lá no direito penal. Mas a infração penal é constituída de crimes, tá? Ou também chamar de delitos, e temos também como infração penal as contravenções penais, tá bom? Então, última vez, o que nós temos que saber do artigo 302, inciso 1 e 2, que detalhe, bomba em concurso público esse artigo 302, é justamente começar a tratar das espécies de prisão em flagrante, tá? E o inciso 1 e o 2, ou seja, aquela pessoa que está cometendo infração penal ou acaba de cometê-la, é conhecido como flagrante próprio ou flagrante propriamente dito. Muito bem, o inciso 3 e o inciso 4, eu quero trazer para vocês a cereja do bolo. Por quê? Porque parece, na verdade, são incisos que podem confundir, tá? Mas o grande segredo é você marcar no inciso 3 a palavra perseguido. Marque a palavra perseguido. Então, se na hora da questão da sua prova vier a ideia de perseguição ou a questão trouxer a palavra perseguido, estamos diante do flagrante impróprio. Então, olha só, flagrante impróprio é o flagrante, no caso aí do inciso 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então, mais uma vez, anote aí o artigo 302, inciso 3, é um flagrante o quê? Impróprio. Falou em perseguido ou deu a ideia de perseguição, flagrante impróprio. E o artigo 302, inciso 4, anote do lado aí, é o flagrante conhecido como ficto ou assimilado. Anote aí, ficto ou assimilado. Ele é encontrado logo depois. Professor, quais são as palavras-chave que na hora da prova eu vou identificar que estou diante do flagrante ficto ou assimilado? É justamente falar o quê? Que ele é encontrado logo depois. Olha as palavras-chave, com instrumentos, com armas, com objetos ou papéis, no caso aí que façam presumir ser ele o autor da infração. Cuidado, porque você pode falar, não, professor, fica tranquilo, o artigo 302, inciso 4, porque no finalzinho fala faça presumir, é o flagrante presumido. Não, não é assim, não é assim. Por quê? Porque quando fala presumir, você observa que o inciso 3 também fala no final presumir. Então, por isso que eu digo a você, cola em mim que você passa. O que vai diferenciar? O flagrante impróprio vai aparecer a palavra perseguido ou a ideia de perseguição. E no flagrante presumido ou ficto tem as palavras-chave. Qual, professor? Logo depois, encontrado com o quê? Com armas, objetos, papéis, né, instrumentos que façam presumir, tá? Muito bem. O artigo 313 ele traz um tema interessante. O que é? Ele fala das infrações permanentes. O que são infrações permanentes? O próprio nome diz. São aquelas infrações que permanecem no tempo, tá? Por exemplo, o sequestro. O sequestro é um exemplo de infração permanente. Outro exemplo é o tráfico de drogas, né? A pessoa que tem drogas na sua casa ali em grande quantidade, ali é um exemplo de infração permanente. Outro exemplo é, no caso, a posse ilegal de arma de fogo, é um exemplo de infração permanente. O que são essas infrações permanentes? O nome já fala. É aquela infração que permanece no tempo. Então, se você tem na sua casa uma posse de arma ilegal, pode ter certeza que a qualquer momento a polícia pode entrar na sua casa e prender você em flagrante. Se você está cometendo o crime de sequestro, que também é uma infração permanente, a qualquer momento a polícia ou qualquer pessoa do povo pode prender você em flagrante, tá? Então, o artigo 303 diz assim, ó, nas infrações permanentes,
entende-se o agente em flagrante delito, olha só, enquanto não cessar a permanência, tá? Então, enquanto não cessar a permanência, aí a pessoa será presa em flagrante, no flagrante chamado flagrante permanente.